O exército do Rei Demônio atacará em breve, o que significa que a guerra em breve irá começar. Rose dizia que queria o Zato na linha de frente ao lado dela para curar os feridos. Eles seriam a vanguarda. No castelo do Rei Demônio, a comandante dizia que os preparativos para o ataque já tinham se iniciado. Em breve, a invasão ao Reino Ling será realizada. Quando a comandante saía da sala do rei, aparecia um doutor e ficava provocando ela. Porém, ela não dava muita atenção. Então ele dizia que tinha criado um novo monstro e perguntava se ela não tinha interesse em ver. Ela aceitava. Lá na sala, ele mostrava uma cobra gigante parecida com o que a Usato enfrentou. Ele a chamava de Protótipo 72, Baljinak. Então ela dizia que o protótipo número 71 também tinha o mesmo nome. Ela perguntava se ele não havia desaparecido da última vez que eles tinham atacado o Reino Ling. E o doutor confirmava. Segundo ele, o monstro havia fugido ao ser ferido pelo Liglis, mas ele dizia que estava tudo bem. Afinal de contas, o número 72 era bem mais poderoso. Porém, a comandante dizia que em Ling haviam pessoas mais problemáticas do que os Siglis. Ela estava falando dos sequestradores. Eram pessoas que ficavam no campo de batalha, mas não lutavam. Eles apenas pegavam os feridos e iam para a retaguarda. Resumidamente, eles minimizavam as baixas deles. E a chefe era uma curandeira que curava os feridos quase que instantaneamente. E o pior é que ela também era uma lutadora de alto nível. A comandante dizia que Rose tinha uma alta inimizade com o mestre dela, e por isso ela queria matá-la com suas próprias mãos. Mas o doutor dizia que como dessa vez ela era a comandante, ela não poderia lutar na linha de frente. Então ele diz que já sabia disso, por isso que ela deixaria o Mago Imortal das Trevas, o tal Cavaleiro Negro, na linha de frente. Na cabana da equipe de resgate, o Zato acordava após uma boa noite de sono. Ele estava tão feliz que até o ronco do Tog era nostálgico para ele. O cara ficou 10 dias sozinho numa floresta cheia de monstros, né? Aquilo ali para ele agora é o paraíso. Ele ia levar comida pro urso, o Blue Grizzly, e lá encontrava o coelhinho também. Porém, o Zato não queria papo com ele. Afinal de contas, ele era um traidor que tinha se aproveitado do coração puro e inocente dele. Porém, o coelho dava um jeito de ficar bem com ele. Então, o Zato chamava o urso de Blurin. Rose aparecia e perguntava se era aquele o nome dele. O Zato dizia que sim. Rose dizia que já havia relatado ao rei sobre ele. Porém, Blurin não iria ficar ali sem fazer nada. Ele teria que trabalhar também. Então o Zato perguntava o que ele teria que fazer. Blurin iria ficar nas costas de Usato para simular uma pessoa ferida no campo de batalha. Usato tinha que correr com ele nas costas. Usato disse que seria tranquilo. Ele só ia precisar administrar sua mana direito. Então, de repente, Tog e outro membro da equipe resgate apareciam atacando ele. Usato perguntava o que era aquilo e eles diziam que aquilo era uma simulação do campo de batalha. E mais na frente, os outros membros estarão esperando para pegar o Zato. E assim era feito. O Zato era pego em várias emboscadas, porém conseguia sair. Até que ele caía no chão exausto. Ele não entendia o que tinha acontecido, pois ele pretendia ficar até a metade do dia correndo. Porém, Rose aparecia e dizia que aquela era a resistência dele no campo de batalha. O medo, o nervosismo e a impaciência causavam exaustão. O Zato precisava criar um estado mental mais forte para conseguir resistir a tudo isso. Rose mandava o Zato passar a tarde correndo perto do castelo e ao redor da cidade, com Blurin nas costas, é claro. Na cidade, todos ficavam assustados de início com o Zato estar carregando um Blue Grizzly nas costas. Mesmo sendo dócil, ele ainda era um monstro, até que eles reparavam algo e ficavam tranquilos. O Zato ia até uma velhinha e perguntava o porquê de todos estarem tão calmos, mesmo com ele carregando um monstro nas costas. Então ela dizia que era porque ele era da equipe de resgate. Todos já estavam acostumados com esses homens assustadores correndo pela cidade. O Zato então aproveitava que estava correndo próximo do castelo para ir visitar Kazuki e Inumaki. Porém, de repente, aparecia um cara correndo atrás dele. Ele caía no chão e o Zato ia e curava ele. Ele perguntava o que ele queria. Aquele homem dizia que ele só queria dar as boas-vindas a um novo membro. Ele também era da equipe de resgate. Ele era um dos usuários de magia de cura. Então o Zato perguntava o porquê dele não tinha se curado naquele momento.
e ele dizia que era porque ele não era bom em se curar. Era melhor curando os outros. Ele e a irmã tinham uma clínica para curar as pessoas do povoado. O Zato perguntava o que ele fazia no campo de batalha. Ele dizia que ficava na retaguarda para curar os feridos, e que o Tog e os outros traziam. O Zato falava que Rose havia chamado ele para ficar na linha de frente com ela. O Zato perguntava se ele realmente seria capaz disso. Aquele homem dizia que durante a guerra, os guerreiros eram os heróis que ficavam na frente do campo de batalha, correndo grande risco. Normalmente, se forem feridos e deixados para trás, a única coisa que podiam esperar era a morte. Porém, se houver usuários de magia de cura circulando no campo de batalha, essas pessoas poderão ser salvas. Era um trabalho perigoso, porém Rose nunca escolheria alguém na qual ela não tivesse total confiança. Aquele homem dizia que tinha que ir embora para a clínica, pois sua irmãzinha estava o esperando. Ele dizia para o Zato não odiar muito a Rose, mas o Zato dizia que não a odiava, mas tinha muitas queixas a fazer. O Zato então partia até o castelo. Lá ele encontrava Inumaki. Eles ficavam conversando por um bom tempo. O Zato perguntava sobre Kazuki, mas ela dizia que ele não estava lá, pois havia saído com Siglis para ganhar experiências em combates reais. Depois de um tempo conversando, o Zato finalmente voltava para casa. Lá, ele encontrava Rose e dizia que como ele havia sobrevivido por pouco ao ataque daquela cobra gigante, ele meio que tinha ficado com medo quando Rose disse sobre o exército do Rei Demônio. Porém, ele dizia que iria com ela para o campo de batalha. Ele iria para ajudar aqueles que precisam de ajuda e os seus amigos. Rose então concordava e dizia que aquele era o trabalho da equipe de resgate, ajudar aqueles que precisam de ajuda. E esse foi o quarto episódio de Shiyu Mahou. Se você quer que eu continue trazendo essa obra aqui pro canal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque isso vai me ajudar bastante. Bom rapaziada, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!